O café da manhã na casa dos Oliveira sempre foi sagrado. Durante 30 anos, Dona Helena acordava às 5 da manhã para preparar o pão caseiro que seu Antônio tanto gostava. Naquela manhã de domingo, porém, a cozinha estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio de parede preenchia o vazio deixado pelas vozes que costumavam se sobrepor entre risadas e discussões acaloradas sobre política. Seu Antônio olhava pela janela, a xícara de café esfriando entre seus dedos calejados por décadas de trabalho na marcenaria que construíra do zero no bairro do Bexiga, em São Paulo. Do outro lado da mesa, Helena evitava seu olhar, concentrando-se em cortar uma laranja em fatias perfeitas que ninguém comeria. Ele ligou ontem à noite. Helena finalmente quebrou o silêncio, sua voz quase um sussurro. Antônio endureceu a expressão, as sobrancelhas brancas se juntando numa carranca que Helena conhecia bem demais. E o que você disse a ele? Disse que estamos bem, que a vida segue. O normal. Antônio colocou a xícara na mesa com força suficiente para que um pouco do café transbordasse. Normal? Não tem nada de normal na situação, Helena. Faz 3 anos. O olho da conversa era Rodrigo, o único filho do casal, que havia saído de casa após uma briga que fragmentou a família como um vaso atingido pelo chão. A distância entre pai e filho crescerá ao longo dos anos, alimentada por expectativas frustradas e palavras que nenhum dos dois sabia como engolir. Antônio desejava que o filho assumisse a marcenaria da família, uma tradição que vinha de seu próprio pai. Rodrigo, no entanto, sonhava com outros caminhos. Formou-se em arquitetura e conseguiu uma oportunidade para trabalhar em um escritório renomado em Recife. A decisão de se mudar para o Nordeste foi a gota d'água para Antônio, que viu na escolha do filho uma rejeição a tudo que tinha construído. Ele perguntou se pode vir nos visitar no próximo feriado. Helena continuou, observando atentamente a reação do marido. Disse que tem novidades. Antônio levantou-se bruscamente, fazendo a cadeira arranhar o piso de madeira. Novidades? Qual a novidade que ele pode trazer depois de virar as costas para tudo o que construímos aqui? Helena suspirou, cansada de ser a ponte entre duas margens que pareciam se afastar cada vez mais. Ele é nosso filho, Antônio. Nosso único filho. Um filho que preferiu abandonar o pai para se aventurar do outro lado do país. Ele não abandonou ninguém. Apenas seguiu o caminho dele. Antônio balançou a cabeça, os olhos marejados traindo a dureza de sua expressão. Esse caminho dele significa o quê? Que tudo o que construí não vale nada. Que os sacrifícios que fiz por ele, a marcenaria que manteve o teto sobre nossas cabeças e a comida na mesa, não merecem respeito. Helena levantou-se também, recolhendo os pratos intocados. O peso daquela conversa repetida era quase tangível. Rodrigo respeita você. Só não quer a mesma vida. E qual o problema com a minha vida, Helena? Não foi boa o suficiente para o doutor arquiteto? Antes que Helena pudesse responder, o telefone tocou. Os dois olharam para o aparelho como se fosse um intruso. Helena atendeu, seu alô saindo mais tenso do que pretendia. Mãe? É o Rodrigo. O coração de Helena acelerou. Ela olhou para Antônio, que permanecia imóvel, os punhos cerrados ao lado do corpo. Oi, filho. Que bom ouvir sua voz. Ela fez uma pausa. Seu pai está aqui do meu lado. Do outro lado da linha, Rodrigo respirou fundo. Pode colocar no viva voz. Helena hesitou por um momento, olhando para o marido, que assentiu rigidamente com a cabeça. Ela apertou o botão do viva voz e colocou o telefone sobre a mesa. Pai. Está me ouvindo? O silêncio preencheu a sala por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Estou ouvindo, Antônio finalmente respondeu, a voz mais rouca do que o normal. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis entre nós, Rodrigo começou, as palavras saindo cuidadosamente escolhidas. Mas precisamos conversar. Tem algo importante que vocês precisam saber. Helena e Antônio trocaram olhares preocupados. Aconteceu alguma coisa, filho? Helena perguntou, a preocupação maternal tomando conta. Nada de ruim, mãe.
Na verdade, eu conheci alguém. Estamos noivos. A notícia caiu como uma bomba silenciosa na pequena cozinha. Helena levou as mãos à boca, os olhos imediatamente marejados. Noivo, ela repetiu, incrédula. Mas filho, você nunca nem nos falou desta pessoa. É complicado, mãe. Com a situação entre eu e o pai. Mas queremos fazer as coisas direito. Larissa quer conhecer vocês antes do casamento. Estamos pensando em ir para São Paulo no próximo feriado. Se estiver tudo bem para vocês. Antônio permanecia em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Claro que está tudo bem, meu filho, Helena respondeu rapidamente, lançando um olhar suplicante ao marido. Não é, Antônio? Todos os anos de mágoa e orgulho ferido pareciam pesar sobre Antônio naquele momento. Ele olhou para a fotografia na parede, onde um Rodrigo adolescente sorria ao seu lado na frente da marcenaria, ambos cobertos de serragem após um dia de trabalho. Seu quarto está do mesmo jeito que você deixou, foi tudo o que conseguiu dizer, antes de sair da cozinha com passos pesados em direção à oficina nos fundos da casa, onde o cheiro de madeira e as ferramentas familiares eram seu único consolo. Helena voltou ao telefone. Ele vai se acostumar com a ideia, filho. Só precisa de tempo. Do outro lado da linha, Rodrigo suspirou. Tempo é o que menos temos, mãe. Há mais coisas que preciso contar, mas prefiro pessoalmente. Depois que desligaram, Helena foi até a oficina. Encontrou Antônio lixando furiosamente um pedaço de embuia, o suor escorrendo pela testa enrugada. Nosso filho vai se casar, Antônio. E você nem perguntou o nome da moça. Antônio parou de lixar, mas não levantou os olhos. Que diferença faz? Ele tomou a decisão sem nos consultar, como faz com tudo na vida dele. Ele é um homem adulto agora. Não precisa de nossa permissão. Mas precisava de nosso apoio. De nosso conselho. Helena se aproximou, colocando a mão sobre o ombro do marido. Ainda pode ter isso. Se você deixar a porta aberta. Naquela noite, enquanto Helena dormia, Antônio foi até o quarto que permanecia intocado desde a partida do filho. Sentou-se na cama onde Rodrigo dormira durante 18 anos. Pegou um porta-retrato na mesa de cabeceira e uma foto dos três em uma viagem a Paraty, todos sorridentes diante do mar. Parecia outra vida, outro tempo. Um tempo em que as palavras não ficavam presas na garganta e os abraços não eram substituídos por acenos distantes. Rodrigo estava voltando, mas não para ficar. Voltava com uma noiva que Antônio não conhecia, para uma vida que não incluía a marcenaria da família. A dor da rejeição ainda queimava, mas começava a ser acompanhada por outra sensação, o medo de perder o filho para sempre se não encontrasse um modo de atravessar o abismo que os separava. O terminal rodoviário do Tietê estava mais cheio que o normal naquela sexta-feira. Helena verificou pela 10ª vez o horário no celular enquanto Antônio permanecia alguns passos atrás, as mãos nos bolsos da calça social que raramente usava. Tinha se barbeado pela manhã e usado a loção pós-barba que Helena lhe dera no último aniversário de casamento. O ônibus já deveria ter chegado, Helena comentou, esticando o pescoço para ver além da multidão. Será que houve algum atraso? Antônio apenas deu de ombros, o desconforto evidente em sua postura. Nos últimos dias, desde o anúncio da visita, o casal havia transformado a casa, limpeza geral, cortinas novas, as melhores toalhas nos banheiros. Helena preparou o quarto de Rodrigo e o quarto de hóspedes para Larissa, e somos antiquados, mas respeitamos as tradições, ela havia dito ao marido quando decidiu que o casal dormiria em quartos separados. Um ônibus estacionou na plataforma indicada e, aos poucos, passageiros começaram a desembarcar. Helena apertou o braço de Antônio quando avistou Rodrigo, mais magro e bronzeado do que se lembrava, ajudando uma jovem de cabelos cacheados a descer do ônibus. São eles, sussurrou, a voz embargada. Antônio sentiu o coração acelerar. Seu filho parecia um estranho agora, com aquele corte de cabelo diferente e roupas que nunca havia visto antes. A moça ao seu lado sorria, dizendo algo em seu ouvido que fez Rodrigo rir brevemente antes de olhar em volta, procurando por eles.
Quando seus olhos encontraram os dos pais, Rodrigo parou por um instante. Hesitou, então pegou a mão de Larissa e caminhou em sua direção. Mãe, ele disse, soltando a mão da noiva para abraçar Helena, que imediatamente começou a chorar. Não chora, por favor. Está tudo bem. Helena se afastou, secando as lágrimas com as costas das mãos. É de felicidade, meu filho. Deixa eu te ver direito. Ela o examinou de cima a baixo, sorrindo entre lágrimas. Tão magro. Não está se alimentando direito? Rodrigo sorriu, reconhecendo a preocupação familiar. Então, virou-se para Antônio. O sorriso vacilou um pouco, dando lugar a uma expressão mais contida. Pai. Antônio estendeu a mão formalmente, mas quando Rodrigo a pegou, puxou o filho para um abraço rápido e desajeitado. Um gesto simples, mas que significava muito após anos de distanciamento. Você está bem? Perguntou Antônio, recuando um passo para olhar o filho. Estou ótimo, Rodrigo respondeu, mais relaxado. Virou-se para a moça ao seu lado. Esta é Larissa. Minha noiva. Larissa sorriu, revelando covinhas nas bochechas. É um prazer imenso finalmente conhecê-los. Rodrigo fala muito de vocês. Helena não esperou por formalidades e abraçou a futura nora como se já a conhecesse há anos. Bem-vinda à família, querida. Estamos tão felizes. No caminho para casa, no carro de Antônio, a conversa fluiu mais facilmente do que qualquer um deles esperava. Larissa era professora de história em uma escola pública de Recife, tinha nascido em Olinda e conhecera Rodrigo durante um projeto de restauração de um casarão histórico. Era falante e calorosa, preenchendo os silêncios que ocasionalmente caíam entre pai e filho. A casa dos Oliveira ficava em uma rua tranquila do Bexiga, em um sobrado com a marcenaria ocupando o andar térreo. Quando chegaram, Larissa elogiou a fachada bem conservada e os detalhes em madeira nas janelas. Seu Antônio que fez todos esses entalhes? Perguntou, admirada. Cada um deles, Rodrigo respondeu antes que o pai pudesse falar. Ele é o melhor marceneiro da região. Todos os arquitetos antigos da cidade conhecem o trabalho dele. Antônio olhou surpreso para o filho. Não esperava aquele reconhecimento depois de tantos anos de conflito sobre a profissão. Dentro de casa, Helena serviu o almoço que preparara com carinho e feijoada completa, a preferida de Rodrigo. Enquanto comiam, Larissa contava sobre a vida em Recife, sobre sua família em Olinda, e como estava empolgada com o noivado. Planejamos um casamento simples, no próximo verão, ela explicou. Na praia de Boa Viagem, com poucos convidados. Helena trocou um olhar rápido com Antônio. No próximo verão? Isso significa que será em Recife? Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Rodrigo tomou um gole de água antes de responder. Sim, mãe. Nossa vida está lá agora. O escritório onde trabalho está crescendo, Larissa tem sua escola. Entendo, Helena disse, tentando esconder a decepção. É só que, e pensei que talvez vocês quisessem casar aqui, na igreja de Santa Cecília, onde seu pai e eu nos casamos. Larissa pegou a mão de Rodrigo sobre a mesa. Na verdade, temos um motivo para escolher Recife e para querer o casamento logo. Rodrigo respirou fundo, como se tomasse coragem. Mãe, pai. Larissa está grávida. Vamos ter um filho. A surpresa fez com que Helena quase derrubasse o copo. Antônio ficou completamente imóvel, os olhos fixos no filho. Um bebê, Helena finalmente conseguiu dizer. Vou ser avó? Larissa sorriu, os olhos brilhando. De uma menina. Descobrimos na semana passada. Uma menina, e Helena repetiu, levantando-se para abraçar o filho e a nora. Meu Deus, uma netinha. Antônio permaneceu sentado, processando a notícia. Um neto. Ou melhor, uma neta. A continuação da família que ele tanto prezava, mas que viria ao mundo longe dali, em outra cidade, praticamente em outro mundo. Pai, Rodrigo chamou, após um momento de euforia com a mãe. Está tudo bem. Antônio olhou para o filho,
depois para Larissa, e finalmente para Helena, que o encarava com expectativa. Estou feliz por vocês, disse, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Parabéns. Após o almoço, enquanto as mulheres conversavam na cozinha sobre o bebê, Antônio convidou Rodrigo para conhecer as mudanças na marcenaria. Era a primeira vez que estavam sozinhos desde sua chegada. A oficina estava mais organizada do que Rodrigo se lembrava, com novas ferramentas e um espaço maior para trabalho. Em um canto, notou uma mesa pequena com vários brinquedos de madeira inacabados. "O que são esses?", perguntou, pegando um cavalinho de balanço em miniatura. Antônio demorou a responder. "Faço para vender na feira de artesanato nos fins de semana. As crianças gostam." Rodrigo passou o dedo pela superfície lisa do brinquedo. "Está perfeito." "Ainda precisa de acabamento", Antônio corrigiu, pegando o cavalinho das mãos do filho e colocando-o de volta na mesa. Como tudo na vida. O silêncio pesou entre eles. Rodrigo olhou em volta, reconhecendo ferramentas que havia usado na adolescência, quando ajudava o pai nos verões. "Pai, sei que você esperava que eu seguisse seu caminho aqui." Antônio deu de ombros, mexendo em algumas lixas sobre a bancada. "Você fez sua escolha." "Fiz. Mas isso não significa que não valorizo o que você construiu." Rodrigo fez uma pausa. Ser arquiteto não foi uma rejeição ao seu trabalho. Foi uma extensão dele, de certa forma. Antônio olhou para o filho com ceticismo. "É sério", Rodrigo continuou. "Quando projeto um espaço, penso nas coisas que você me ensinou sobre madeira, sobre respeitar o material, entender suas propriedades. Levo isso comigo todos os dias." Antônio queria acreditar, mas anos de mágoa não se desfaziam tão facilmente. "Tudo isso não muda o fato de que você vai criar sua filha longe daqui. Longe de nós. Recife não é o fim do mundo, pai. Existem aviões, telefone, internet. Não é a mesma coisa e você sabe disso." Antônio pegou um pedaço de madeira e começou a trabalhá-lo sem necessidade, apenas para ocupar as mãos. Uma família precisa de raízes, de tradição, de história. E ela terá tudo isso, Rodrigo garantiu. Inclusive a história do avô marceneiro que faz os mais belos brinquedos de madeira do Brasil. Antônio parou o que estava fazendo. Olhou para os brinquedos inacabados, depois para o filho. Algo naquele olhar fez Rodrigo pensar que havia tocado em um ponto sensível. "Eu tinha planejado fazer brinquedos para meus netos um dia", Antônio admitiu. "Nunca pensei que esse dia chegaria com você morando tão longe." Rodrigo não soube o que responder. A distância que havia colocado entre ele e os pais de repente parecia maior do que os 2.000 quilômetros que separavam São Paulo de Recife. Naquela noite, depois que Rodrigo e Larissa se recolheram aos seus quartos, Helena encontrou Antônio na varanda dos fundos, olhando para as estrelas com um copo de cachaça na mão. "No que está pensando?", ela perguntou, sentando-se ao seu lado. "Em como as coisas nunca saem como planejamos." Helena pegou sua mão. "Às vezes saem melhor." "Uma neta, Helena." Antônio balançou a cabeça, um sorriso relutante surgindo em seus lábios. "Que nem vai saber quem eu sou." "Claro que vai saber. Vamos visitá-los, eles virão nos visitar." "Não é a mesma coisa." Helena suspirou. "Não, não é. Mas é o que temos. E é melhor que o silêncio dos últimos anos, não acha?" O domingo amanheceu nublado. Helena preparou um café da manhã farto, com pães, bolos e frutas da estação. Larissa ajudava na cozinha, aprendendo a receita do bolo de fubá que Rodrigo tanto gostava. As duas mulheres haviam desenvolvido uma afinidade instantânea, como se fossem velhas conhecidas. Helena via em Larissa uma filha que nunca teve, e Larissa encontrou em Helena o acolhimento materno que perderá aos 17 anos, quando sua mãe faleceu. "Rodrigo me contou que a senhora guardou todas as fotos dele da infância em álbuns", comentou Larissa enquanto misturava a massa do bolo. Helena sorriu, tirando uma fornada de pães de queijo do forno. "Tenho tudo guardado. Desde o primeiro sapatinho até o convite de formatura da faculdade."
Quer ver? Os olhos de Larissa brilharam. Adoraria. Na sala, Antônio folheava o jornal enquanto Rodrigo verificava alguns e-mails no celular. A chuva fina que caía lá fora batia contra os vidros da janela, criando uma trilha sonora melancólica para o silêncio entre pai e filho. Vai chover o dia todo, Antônio comentou, tentando iniciar uma conversa. Rodrigo olhou pela janela. Parece que sim. O silêncio voltou, pesado como as nuvens cinzentas no céu. Vocês voltam amanhã cedo? Antônio perguntou, virando a página do jornal sem realmente ler. Às 10 horas. O ônibus sai às 10 horas. Antônio assentiu, como se a informação fosse apenas um dado qualquer, e não a contagem regressiva para a partida do filho. Na cozinha, Helena mostrava para Larissa um álbum de fotos antigo. Olha ele aqui com 5 anos, na oficina do pai, fingindo que estava trabalhando. Já tinha essa teimosia no olhar. Larissa sorriu, tocando com carinho a foto amarelada. É impressionante como ele não mudou tanto assim. Ainda tem esse mesmo olhar quando está concentrado em um projeto. Helena virou mais algumas páginas. Aqui foi no aniversário de 10 anos. Antônio construiu uma casa na árvore para ele no quintal da casa do meu irmão. Rodrigo passava horas lá em cima, desenhando. Desenhando? Larissa perguntou, interessada. Sim, desde pequeno. Sempre com um lápis na mão, rabiscando casas, prédios, pontes. Antônio achava que era só uma fase, que ele acabaria se interessando pela marcenaria. Mas Rodrigo sempre soube o que queria. Um trovão soou ao longe, fazendo as luzes piscarem brevemente. Na sala, Antônio dobrou o jornal e levantou-se. Vou verificar se está tudo bem na oficina. Com essa chuva, às vezes a água entra pela janela dos fundos. Rodrigo hesitou por um momento. Quer ajuda? O olhar surpreso de Antônio durou apenas um segundo. Se quiser vir. Os dois desceram para a marcenaria juntos, enquanto a chuva se intensificava lá fora. A oficina estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas embaçadas. Antônio acendeu as luzes e foi verificar se havia infiltrações. Pega aquele pano ali para mim, pediu, apontando para uma prateleira. Rodrigo obedeceu, sentindo a familiaridade do ambiente envolvê-lo como um velho casaco. O cheiro de madeira e verniz, as ferramentas organizadas, o rangido do piso sob seus pés, tudo evocava memórias de uma infância que parecia cada vez mais distante. Esse telhado sempre deu problema, comentou, ajudando o pai a secar uma pequena poça que se formara perto da janela. Reformei ano passado, mas com essa chuva forte. Antônio parou de falar quando notou que Rodrigo observava algo na parede. O que foi? Rodrigo apontou para um desenho emoldurado de um projeto de uma casa simples, feito à mão, com anotações nas margens. Isso é meu. Do colégio. Você guardou? Antônio desviou o olhar, constrangido por ter sido pego em um momento de sentimentalismo. Achei que ficava bem ali. Rodrigo se aproximou, estudando o desenho. Era um trabalho escolar do ensino médio, um projeto de casa sustentável que havia ganho uma menção honrosa na Feira de Ciências. Estava assinado e datado, Rodrigo Oliveira, 2005. Lembro desse projeto. Você me ajudou com a maquete. Antônio assentiu. 3 noites cortando aquelas malditas ripas de balsa. Suas medidas estavam todas erradas. Não estavam, não, Rodrigo protestou automaticamente, caindo numa discussão familiar. Então, ambos sorriram, reconhecendo o padrão. O momento foi interrompido por outro trovão, mais próximo desta vez, seguido por um apagão. A escuridão repentina silenciou ambos. Deve ter caído a chave geral, Antônio murmurou, tateando na escuridão. Tem uma lanterna na gaveta da bancada. Rodrigo encontrou a lanterna e a acendeu, o feixe de luz criando sombras alongadas na parede da oficina. Vou lá em cima ver se as meninas estão bem. Você checa a caixa de luz? Antônio assentiu, pegando a lanterna das mãos do filho.
Seus dedos se tocaram brevemente, um contato que carregava o peso de anos de afastamento e as possibilidades de reconciliação. Enquanto Antônio descia para o porão onde ficava o quadro de luz, Rodrigo subiu as escadas para o andar superior. Encontrou Helena e Larissa na cozinha, iluminadas pela luz de velas que Helena havia acendido. Estávamos justamente falando de você, Helena sorriu. Mostrando para Larissa como você era um menino teimoso. Continua sendo, Larissa brincou, colocando a mão sobre a barriga ainda imperceptível. Rodrigo sorriu, sentando-se entre elas. Pai foi verificar a caixa de luz. Deve voltar logo. Por quase uma hora, os três ficaram na cozinha, conversando à luz de velas. Helena contou histórias da infância de Rodrigo, Larissa falou sobre os planos para o quarto do bebê, e Rodrigo ouviu, participando ocasionalmente, mas principalmente observando como sua mãe e sua noiva se davam bem. Era como se o presente e o passado encontrassem uma forma de coexistir harmoniosamente, mesmo que por algumas horas. Estranho seu pai demorar tanto, Helena comentou, olhando para o relógio de parede. Vou ver o que aconteceu. Deixa que eu vou, Rodrigo ofereceu, levantando-se. Com uma vela na mão, desceu novamente as escadas em direção ao porão. A porta do porão estava entreaberta, uma fraca luz vindo de dentro. Rodrigo empurrou a porta devagar. Pai. Está tudo bem. Encontrou Antônio sentado em um velho banco de madeira, a lanterna sobre uma caixa ao lado, iluminando fracamente o espaço apertado. A caixa de luz estava aberta, mas Antônio não parecia estar trabalhando nela. Em vez disso, segurava algo nas mãos de um objeto pequeno que Rodrigo não conseguia identificar na penumbra. Pai. Antônio levantou o olhar, claramente surpreso. Rapidamente guardou o que segurava no bolso da camisa. A chave geral disparou. Já consertei, mas acho que algum fusível queimou. Temos que esperar a luz voltar. Rodrigo sentou-se ao lado do pai no banco estreito, colocando a vela numa prateleira próxima. O que era aquilo que você estava olhando? Antônio hesitou por um momento, então suspirou, retirando o objeto do bolso. Era uma pequena caixa de madeira entalhada, não maior que uma caixa de fósforos, com detalhes delicados e precisos. Fiz isso para você quando soube que sua mãe estava grávida, Antônio explicou, sua voz baixa quase se perdendo no som da chuva. Primeiro presente que fiz para meu filho. Rodrigo pegou a caixinha com cuidado, admirando o trabalho artesanal. É linda. Era para guardar seu primeiro dente de leite. Sua mãe tem a coleção completa lá em cima, em alguma gaveta. Antônio fez uma pausa. Estava pensando em fazer algo assim para minha neta. A luz das velas dançava nas paredes do porão, criando uma atmosfera quase onírica para aquela confissão. Ela vai adorar qualquer coisa que você faça, pai. Antônio balançou a cabeça. Como ela vai adorar se nem vai me conhecer direito? Uma visita por ano, talvez duas, se tivermos sorte. Não é assim que se constrói uma relação de avô e neta. Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras. Pai, eu nunca quis criar essa distância entre nós. Mas criou. Quando decidiu ir embora. Eu não fui embora, pai. Fui seguir meu caminho. É diferente. Antônio riu sem humor. O que diferença faz? O resultado é o mesmo. Você lá, nós aqui. Rodrigo respirou fundo, sentindo a velha frustração ressurgir. É por isso que sempre brigamos. Você nunca conseguiu entender que eu precisava descobrir quem eu era fora desta casa, desta oficina, destas expectativas. E descobriu? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Como assim? Descobriu quem você é? Valeu a pena todo esse afastamento? Rodrigo refletiu por um momento. Valeu. Sou arquiteto, tenho minha própria carreira, vou me casar, ter uma filha. Construí minha vida. Uma vida sem nós. Não, pai. Uma vida própria, mas que ainda tem espaço para vocês. Se vocês quiserem fazer parte dela. As luzes piscaram e voltaram, iluminando o porão repentinamente, quase ofuscando os dois após tanto tempo na penumbra.
O momento íntimo parecia ter sido interrompido pela claridade impessoal da lâmpada. Antônio levantou-se, fechando a caixa de luz. Melhor voltarmos lá para cima antes que sua mãe fique preocupada. Antes que pudesse sair, Rodrigo segurou seu braço. Pai, espera. Precisamos resolver isso. Não quero que minha filha cresça sem conhecer o avô. Não quero que ela perca a chance de aprender com você como eu aprendi. Antônio parou, de costas para o filho. Seus ombros pareciam mais curvados, mais cansados do que Rodrigo se lembrava. O que você sugere, então? Não sei exatamente. Mas podemos começar visitando vocês mais vezes. E vocês podem passar temporadas conosco em Recife. Talvez até, e talvez depois que o bebê nascer, você e a mãe possam passar um tempo lá, nos ajudar. Antônio virou-se lentamente. Você quer que a gente vá para Recife? Por um tempo. Se quiserem. Para conhecer a neta, ajudar nos primeiros meses. Rodrigo fez uma pausa. Seria bom ter vocês por perto. Algo no olhar de Antônio mudou, e uma centelha de esperança em meio à resignação. Sua mãe ia gostar disso. Ela sente muito a sua falta. E você, pai? Também sente? A pergunta pairou entre eles como a última chama de uma vela prestes a se apagar. Antônio encarou o filho por um longo momento, como se o visse claramente pela primeira vez em anos. Todo santo dia, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. O abraço veio naturalmente desta vez, sem a rigidez do encontro na rodoviária. Pai e filho se seguraram como se tentassem recuperar o tempo perdido, cientes de que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas dispostos a começar o processo de cura. Quando voltaram para a cozinha, encontraram Helena e Larissa ainda à luz de velas, apesar da eletricidade restaurada. Conversavam animadamente sobre nomes para o bebê. Gosto de Sofia, Helena dizia. Era o nome da minha avó. É um dos nossos favoritos também, Larissa sorriu, notando a entrada dos homens. Está tudo bem. Helena percebeu algo diferente nos olhares trocados entre pai e filho. Uma tensão que havia se dissipado, deixando em seu lugar algo frágil, mas promissor. Tudo certo, Antônio respondeu, sentando-se à mesa. Só precisávamos esclarecer algumas coisas. Mais tarde, enquanto arrumavam a cozinha juntos, e algo que não faziam desde que Rodrigo era adolescente, e Antônio comentou casualmente daquele quarto nos fundos da oficina e estava pensando em transformá-lo em um espaço de trabalho. Com uma bancada baixa, ferramentas menores. Para ensinar marcenaria para crianças. Rodrigo olhou para o pai, entendendo o significado não dito daquelas palavras. Uma bancada do tamanho certo para uma menina aprender a fazer caixinhas de madeira com o avô? Antônio deu de ombros, mas não conseguiu esconder o sorriso. Talvez. Quando ela for grande o suficiente para visitar. Ou quando vocês forem nos visitar, Rodrigo corrigiu. O convite está de pé. Naquela noite, enquanto a chuva diminuía lá fora, a família Oliveira se reuniu na sala para jogar cartas, como faziam anos atrás. As risadas e provocações preenchiam o espaço que antes abrigava silêncios desconfortáveis. Não era uma reconciliação completa, e havia ainda muito a ser discutido, muitas pontes a serem reconstruídas. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que se precisa para mudar o curso de uma história familiar que parecia fadada a terminar em afastamento. Sofia, a neta que ainda nem havia nascido, já estava cumprindo seu papel de reunir a família, lembrando a todos que o futuro pode ser construído sobre as fundações do passado, mas não precisa ser limitado por seus erros. A despedida na rodoviária foi diferente desta vez. Helena chorou, como sempre, mas Antônio não permaneceu distante e formal como da última vez que Rodrigo partirá. Havia algo novo em seu olhar e uma mistura de tristeza e esperança que o filho não se lembrava de ter visto antes. Mande notícias quando chegar, pediu Antônio, apertando o ombro do filho com uma força que comunicava mais do que suas palavras conseguiam. E fotos do ultrassom. Rodrigo assentiu, surpreso e comovido com o pedido. Mando sim. E vamos combinar aquela chamada de vídeo que a mãe sugeriu.
Uma vez por semana, pode ser? No ônibus, enquanto São Paulo ia ficando para trás, Larissa apoiou a cabeça no ombro de Rodrigo. Gostei muito dos seus pais. Sua mãe é um amor, e seu pai, e bem, dá para ver que ele te ama, do jeito dele. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, observando a cidade que o viu crescer diminuir pela janela. Nunca duvidei que ele me amasse. Só duvidava que pudesse me aceitar sendo diferente do que ele planejou. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a família Oliveira. As chamadas de vídeo semanais, inicialmente desajeitadas e repletas de silêncios constrangedores, foram se tornando mais naturais. Helena dominava a maior parte das conversas, perguntando sobre a gravidez, compartilhando dicas e histórias de quando estava grávida de Rodrigo. Antônio ficava mais quieto, mas sempre presente, prestando atenção a cada detalhe. Quando Larissa completou 5 meses de gestação, enviaram o vídeo do ultrassom em 4D. Helena ligou imediatamente, encantada com as imagens da netinha que já mostrava traços definidos. "Olha, Antônio! Tem o seu nariz", exclamou Helena durante a videochamada, fazendo todos rirem. "Coitada da menina", brincou Antônio, mas seus olhos brilhavam ao observar as imagens. Em Recife, Rodrigo e Larissa preparavam o quarto do bebê. Pintaram as paredes de amarelo claro e montaram o berço que haviam comprado em uma loja de móveis infantis. Num canto, deixaram espaço para uma cômoda que ainda não tinham escolhido. "Minha mãe está tricotando um cobertor", contou Larissa enquanto organizavam as primeiras roupinhas. "Ela faz questão que seja o primeiro presente da avó materna." Rodrigo sorriu, lembrando-se da caixinha que seu pai havia mostrado no porão durante aquela noite de tempestade. "Acho que meu pai também tem algo em mente. Ele anda muito misterioso nas ligações, sempre desviando quando pergunto no que está trabalhando na oficina." Numa tarde de sábado, o telefone de Rodrigo tocou. Era seu pai, algo raro, já que normalmente era Helena quem iniciava as ligações. "Filho? Tudo bem por aí?" A voz de Antônio soava diferente, com uma animação contida que Rodrigo não conseguia decifrar. "Tudo bem, pai. Aconteceu alguma coisa?" "Não, nada demais. Eu só queria te mostrar algo." "Pode abrir o e-mail agora?" Rodrigo abriu o laptop e acessou seu e-mail. Havia uma mensagem de seu pai, enviada minutos antes, com o título "O para Sofia." Anexadas estavam várias fotos de um projeto em construção na oficina, de uma cômoda de madeira trabalhada, com entalhes delicados de flores e borboletas nas gavetas. "É para o quarto da Sofia", explicou Antônio, a voz revelando orgulho pelo trabalho. "Pensei que vocês talvez, e bem, se gostarem, posso mandar quando estiver pronta." Rodrigo sentiu um nó na garganta. "Pai, é linda. Perfeita." "Ainda não está pronta", Antônio apressou-se a dizer. "Falta o acabamento, a pintura." Sua mãe sugeriu um tom claro, para combinar com o amarelo das paredes. Rodrigo sorriu, percebendo que seus pais estavam mais por dentro da decoração do quarto do bebê do que ele imaginava. "Amarelo claro seria ótimo. Temos um espaço reservado exatamente para uma cômoda." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Estava pensando em ir pessoalmente entregar. Se não for incômodo." A surpresa fez Rodrigo quase derrubar o telefone. "Vocês viriam para Recife?" "Só eu", Antônio esclareceu. "Sua mãe não está muito animada com a ideia de andar de avião. Mas eu poderia ir, ajudar a montar, ver se fica bem no espaço." "Claro que não seria incômodo, pai. Seria ótimo ter você aqui." Quando desligou, Rodrigo percebeu que aquela ligação representava mais do que o anúncio de uma visita. Era seu pai estendendo uma ponte sobre o abismo que havia se formado entre eles, dando um passo maior do que jamais teria conseguido imaginar. 2 semanas depois, Antônio desembarcou no Aeroporto Internacional do Recife, carregando apenas uma mala pequena e o bilhete de uma transportadora que entregaria a cômoda nos próximos dias. Rodrigo foi buscá-lo sozinho, já que Larissa, no 7º mês de gravidez, estava tendo dificuldades com o calor do Nordeste. O abraço entre pai e filho no aeroporto não tinha mais a hesitação dos primeiros reencontros.
Havia ali uma nova familiaridade, um reconhecimento mútuo. Como foi o voo? Perguntou Rodrigo, pegando a mala do pai. Primeira vez na vida num avião, confessou Antônio, parecendo ligeiramente embaraçado. Não é tão ruim quanto imaginei. Sua mãe que fez um drama sem tamanho. No caminho para o apartamento, Antônio observava as ruas de Recife com curiosidade, comentando sobre a arquitetura diferente, o colorido das casas, a proximidade do mar que se podia sentir no ar. É bem diferente de São Paulo, comentou. Mais tranquilo, respondeu Rodrigo. Menos correria. Foi uma das coisas que me conquistou quando vim para cá pela primeira vez. Antônio assentiu, mas não disse mais nada. Rodrigo imaginou o esforço que devia estar sendo para seu pai, com quase 60 anos, fazer aquela viagem sozinho, sair de sua zona de conforto, do ambiente familiar de sua oficina, para conhecer o mundo que o filho havia escolhido. O apartamento de Rodrigo e Larissa ficava em um bairro residencial próximo ao centro, em um prédio moderno mas sem luxos. Tinha 2 quartos, o do casal e o que estava sendo preparado para Sofia, de uma sala ampla com varanda, cozinha americana e um pequeno escritório onde Rodrigo trabalhava quando não estava no escritório de arquitetura. Larissa os recebeu na porta, o barrigão já bem evidente sob o vestido leve. Abraçou o sogro com carinho genuíno. Que bom que você veio, seu Antônio. Estava ansiosa para mostrar pessoalmente o que fizemos no quarto da Sofia. O quarto do bebê já estava parcialmente montado. As paredes amarelas, um berço branco no centro, uma poltrona de amamentação no canto, e o espaço vazio esperando pela cômoda que Antônio havia construído. Ficou bom, aprovou Antônio, examinando com olhos críticos o trabalho de pintura e a montagem do berço. Rodrigo se perguntou se o pai estava avaliando tecnicamente ou tentando imaginar sua netinha dormindo ali em poucos meses. Naquela noite, jantaram na varanda, aproveitando a brisa do mar que amenizava o calor. Larissa serviu peixe assado com pirão, um prato que havia aprendido com sua avó pernambucana. Então é isso que você come agora, brincou Antônio, provando o pirão com curiosidade. Diferente da feijoada da sua mãe. Larissa é uma ótima cozinheira, Rodrigo defendeu a noiva, sorrindo. Espera até provar o bolo de rolo que ela faz. Aprendi com minha avó, explicou Larissa. Comida nordestina tem muito sabor, seu Antônio. É uma das nossas riquezas culturais. Antônio assentiu, parecendo genuinamente apreciar a refeição. Sua mãe vai querer a receita. Após o jantar, enquanto Larissa descansava, Rodrigo convidou o pai para um passeio pela orla. A noite estava agradável, com a lua refletindo no mar e famílias aproveitando o calçadão. É um lugar bonito para se viver, admitiu Antônio enquanto caminhavam. Entendo por que você gosta daqui. Rodrigo olhou para o pai, surpreso com o comentário. Achei que você nunca entenderia a minha escolha de sair de São Paulo. Antônio deu de ombros. Não é que eu não entendesse. É que não queria aceitar. Ele fez uma pausa, observando um grupo de crianças brincando na areia, mesmo àquela hora. Quando você tem um filho, constrói todos esses planos, essas expectativas. É difícil deixar ir. Eu sei. Já estou sentindo isso com a Sofia, e ela nem nasceu ainda. Antônio sorriu de leve. Vai piorar, acredite. Cada vez que ela der um passo, você vai querer segurar a mão dela para ter certeza que não vai cair. Cada vez que chorar, vai querer resolver o problema imediatamente. Como você fazia comigo? Como eu tentava fazer, corrigiu Antônio. Você nunca foi muito de aceitar ajuda. Sempre querendo fazer do seu jeito. Eles pararam, observando o mar por um momento. A cômoda deve chegar depois de amanhã, comentou Antônio, mudando de assunto. Vou precisar de algumas ferramentas para montar. Trouxe algumas peças separadas para facilitar o transporte. Tenho ferramentas básicas em casa, respondeu Rodrigo. E posso pegar emprestado o que faltar com um colega do escritório. Antônio assentiu, aprovando. Bom. Vai ser um trabalho para nós dois, então. Naquelas palavras simples havia um mundo de significados. Um trabalho para os dois, pai e filho,
marceneiro e arquiteto, trabalhando juntos para criar algo para a próxima geração. Uma ponte não apenas entre eles, mas estendendo-se para o futuro, para Sofia. A cômoda chegou numa quinta-feira, cuidadosamente embalada em uma caixa de madeira maciça que por si só já demonstrava atenção aos detalhes característica de Antônio. Ele supervisionou pessoalmente os entregadores, dando instruções precisas sobre como carregar a peça até o apartamento. Cuidado com essa quina, alertou quando os homens manobravam a caixa pela porta do quarto. Madeira de lei não perdoa descuido. Rodrigo observava o pai com um sorriso discreto, reconhecendo o perfeccionismo que tantas vezes havia causado atritos entre eles no passado. Agora, porém, via aquela característica com outros olhos, e não como teimosia, mas como dedicação ao ofício, ao detalhe, à excelência. Quando os entregadores saíram, Antônio já estava de mangas arregaçadas, abrindo a caixa com um pé de cabra que trouxera na mala. Vamos ver se sobreviveu à viagem. Peça por peça, a cômoda foi revelada, e o corpo principal, as gavetas cuidadosamente removidas para o transporte, os puxadores embrulhados individualmente em papel de seda. A madeira clara tinha sido tratada com um verniz especial que realçava os veios naturais sem esconder a textura. IP amarelo, explicou Antônio, passando a mão sobre a superfície lisa. Fica mais bonito com o tempo, escurece um pouco mas não perde o brilho. Durável. Vai passar de Sofia para os filhos dela, se cuidarem direito. Larissa, que observava da porta do quarto, se aproximou para examinar os entalhes nas gavetas. São lindos, seu Antônio. Nunca vi nada assim nas lojas. Cada gaveta tinha um desenho diferente e na primeira, borboletas em pleno voo, ou na segunda, flores do campo com pétalas delicadas, na terceira, passarinhos em um galho, e na última, maior, um ipê florido em miniatura, tão detalhado que parecia possível sentir a brisa balançando seus galhos. Quanto tempo levou para fazer tudo isso? Perguntou Rodrigo, admirado com o trabalho. Antônio deu de ombros, desconfortável com o elogio direto. Algumas semanas. Tinha muito tempo livre desde que reduzi o movimento na marcenaria. Reduziu o movimento? Estou pegando menos encomendas, explicou Antônio, concentrando-se em posicionar o corpo da cômoda no espaço destinado a ela. Só trabalhos que realmente me interessam. Sua mãe vive dizendo que preciso desacelerar. Rodrigo ajudou o pai a nivelar o móvel, colocando pequenos calços sob os pés para compensar o desnível sutil do piso. Trabalhavam em sintonia, quase sem precisar de palavras, e Antônio apontava, Rodrigo compreendia, ajustava, verificava. Anos de observação na oficina tinham criado uma linguagem silenciosa entre eles que, surpreendentemente, ainda funcionava. Você ainda se lembra, comentou Antônio, notando como o filho antecipava seus movimentos. Algumas coisas não se esquecem, respondeu Rodrigo, sorrindo. Principalmente quando foram ensinadas à base de não é assim, presta atenção, menino, ponto. Antônio riu, reconhecendo seu próprio método de ensino pouco paciente. Eu era um professor difícil. O pior, confirmou Rodrigo, mas sem mágoa na voz. Mais eficiente. Durante toda a tarde, trabalharam na montagem da cômoda. Quando terminaram de encaixar a última gaveta, o sol já estava se pondo, lançando uma luz dourada através da janela do quarto, iluminando o móvel recém-instalado como se quisesse destacar sua beleza artesanal. Larissa, que havia preparado um lanche para os dois, entrou no quarto com uma bandeja. Parou na porta, emocionada com a visão da cômoda completa. É ainda mais bonita do que nas fotos, ela disse, colocando a bandeja sobre uma mesinha. Sofia vai ter o quarto mais especial de Recife. Antônio recebeu o elogio com um aceno de cabeça, mas seu orgulho era visível no brilho dos olhos. Tem uma coisa a mais que eu fiz, disse, tirando do bolso um pequeno embrulho. Um extra. Dentro do embrulho havia uma plaquinha de madeira com o nome Sofia entalhado em letras cursivas, embutidas com pequenas peças de madeira mais escura que criavam um belo contraste. Para colocar na porta, explicou. Ou na parede, se preferirem. Foi a vez de Rodrigo ficar sem palavras, reconhecendo o trabalho meticuloso que tal peça exigia e cada letra perfeitamente formada, o acabamento impecável. Você fez isso à mão? Perguntou,
segurando a placa com cuidado. Claro que fiz à mão, respondeu Antônio, como se a pergunta fosse absurda. Acha que eu ia usar máquina para o nome da minha neta? Rodrigo trocou um olhar com Larissa, que parecia igualmente tocada. Havia algo tão pessoal naquele gesto, uma conexão tangível entre o avô e a neta que ainda nem havia nascido. Onde vocês acham que fica melhor? Perguntou Antônio, olhando em volta do quarto. Decidiram por fixá-la na porta, onde seria a primeira coisa que viriam ao entrar no quarto. Antônio fez questão de instalar pessoalmente, com uma precisão que fez Rodrigo lembrar-se de quantas vezes, na infância, observar aquelas mesmas mãos trabalhando com idêntica concentração. Naquela noite, após o jantar, Antônio pediu para usar o computador de Rodrigo. Quero mostrar o resultado para sua mãe, explicou. Ela está ansiosa para ver como ficou. Na videochamada, Helena chorou ao ver o trabalho completo. Ficou lindo, Antônio. Mostre de novo as gavetas, quero ver os entalhes mais de perto. Enquanto o pai conversava com a mãe, Rodrigo foi para a varanda, precisando de um momento sozinho para processar tudo o que estava acontecendo. Era como se o universo tivesse encontrado uma forma inesperada de corrigir o rumo da relação entre ele e seu pai, e através de Sofia, que nem havia chegado ao mundo ainda, mas já estava criando pontes e curando feridas antigas. Larissa o encontrou minutos depois, juntando-se a ele na contemplação silenciosa da noite recifense. Seu pai é um homem incrível, ela comentou, apoiando a cabeça no ombro dele. Estou começando a entender de onde vem sua teimosia. Rodrigo riu baixinho. Ele investiu tanto naquela comoda quanto eu investi em meus projetos mais importantes. É a maneira dele expressar amor. Acho que Sofia vai ser muito mimada por esse avô. Tenho certeza que sim. No dia seguinte, Rodrigo precisou ir ao escritório resolver algumas pendências antes de entrar oficialmente na licença paternidade. Deixou Antônio e Larissa em casa, um pouco apreensivo sobre como o pai, acostumado à rotina da oficina, lidaria com um dia de ócio em um apartamento de cidade grande. Quando voltou no final da tarde, encontrou os dois na cozinha. Larissa estava sentada à mesa com algumas folhas de papel à sua frente, e Antônio, usando os óculos de leitura que raramente admitia precisar, desenhava algo com muita concentração. O que vocês estão fazendo? Perguntou Rodrigo, curioso. Larissa sorriu, animada. Seu pai está me ensinando a desenhar plantas de móveis. Mostrei para ele algumas ideias que eu tinha para uma escrivaninha para o quarto da Sofia quando ela for maior, e ele está me ajudando a transformar em algo que possa ser construído. Antônio levantou o olhar, ligeiramente envergonhado por ter sido pego em flagrante. Sua noiva tem boas ideias. Só precisa entender um pouco sobre proporções e resistência de materiais. Rodrigo se aproximou, olhando por cima do ombro do pai para os desenhos. Reconheceu imediatamente o estilo de Antônio, e linhas precisas, anotações nas margens, pequenos cálculos de medidas. Mas havia algo diferente, toques que certamente vinham de Larissa e detalhes mais orgânicos, menos rígidos do que seu pai normalmente faria. Vocês estão projetando móveis juntos agora? Não exagera, cortou Antônio, mas sem irritação. Só estou dando algumas dicas. Larissa me contou que quer aprender marcenaria quando Sofia estiver maior. Disse que pode ser um hobby. Marcenaria como hobby, repetiu Rodrigo, provocando o pai. Achei que você considerasse isso um insulto à profissão. Antônio dobrou os óculos, guardando-os no bolso da camisa. As coisas mudam. Se sua noiva quer aprender, quem sou eu para desencorajar? Aquela noite, os três saíram para jantar em um restaurante à beira-mar, aproveitando a brisa para amenizar o calor que fazia mesmo depois do pôr do sol. Antônio, que sempre fora cometido com gastos, insistiu em pagar a conta, comemorando o que chamou de minha primeira viagem como futuro avô. No caminho de volta para o apartamento, passaram por uma loja de artigos para bebês. Na vitrine, um mobile de madeira com pequenos animais chamou a atenção de Antônio, que parou para observar. Posso fazer um melhor que esse, comentou, analisando a peça com olhar crítico. Esse aí, a pintura não dura 6 meses. E os encaixes são fracos. Rodrigo e Larissa trocaram olhares divertidos.
Você vai querer fazer um mobile também, pai? Antônio pareceu considerar a ideia pela primeira vez. Por que não? Posso começar quando voltar para São Paulo. Talvez passarinhos, no mesmo estilo dos entalhes da Comoda, para combinar. Ele olhou para Larissa. O que você acha? Acho maravilhoso, seu Antônio. Sofia já vai nascer com um quarto personalizado pelo avô. A ideia pareceu agradar Antônio, que seguiu caminhando com passos mais leves. Quando chegaram ao apartamento, o telefone de Rodrigo tocou. Era Helena, ligando fora do horário habitual. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim, filho. Só queria contar uma novidade e saber se posso falar com seu pai. Rodrigo passou o telefone para Antônio, que ouviu atentamente o que Helena dizia do outro lado da linha. Sua expressão foi mudando gradualmente, de surpresa para algo entre preocupação e excitação. Tem certeza disso, Helena? Ele perguntou finalmente. Não é muito e precipitado? Quando desligou, olhou para Rodrigo e Larissa, que aguardavam curiosos. Sua mãe vendeu a casa, anunciou, parecendo ele próprio surpreso com as palavras que pronunciava. Bom, ainda não vendeu, mas aceitou uma proposta. Aquele casal que sempre admirou Sobrado finalmente fez uma oferta que ela achou boa. Rodrigo ficou boquiaberto. Vendeu a casa? E a marcenaria? Eles querem tudo. Vão transformar a marcenaria em um ateliê de arte ou algo assim. Antônio passou a mão pelos cabelos grisalhos, ainda processando a informação. Sua mãe diz que é hora de simplificar a vida, que aquela casa é grande demais para nós dois. E para onde vocês vão? Antônio hesitou, olhando de Rodrigo para Larissa. Essa é a outra parte da notícia. Sua mãe está pensando em comprar um apartamento menor em São Paulo e uma casa de praia aqui perto, em Porto de Galinhas. Para passarmos temporadas mais longas quando Sofia nascer. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo significado daquela revelação. Não era apenas uma mudança de endereço e era uma mudança de vida, uma reorientação de prioridades que nenhum deles poderia ter previsto há alguns meses. E você? Perguntou Rodrigo, finalmente. O que acha disso tudo? Antônio olhou pela janela da sala, para as luzes de Recife que brilhavam na noite. Acho que já passei tempo demais agarrado ao passado. Talvez esteja na hora de construir algo novo. O tempo parecia correr de forma diferente em Recife. Os 5 dias que Antônio planejara passar na cidade se transformaram em 10, depois em 2 semanas. Havia sempre mais um detalhe para ajustar na Comoda, uma ideia nova para o quarto de Sofia, um passeio que Larissa insistia que ele precisava fazer para conhecer o verdadeiro Recife. Sua mãe vai pensar que fugi de casa, brincou Antônio enquanto remarcava a passagem pela 3ª vez. A verdade era que ele não queria ir embora. Cada dia naquele apartamento ensolarado, com o filho e a nora, trazia uma sensação de reconexão que não sentia há anos. As manhãs começavam com café na varanda, observando o movimento da cidade que acordava. Durante o dia, enquanto Rodrigo trabalhava, Antônio acompanhava Larissa em consultas médicas ou a ajudava com pequenos consertos pelo apartamento. Este lugar precisa de manutenção, resmungava, trocando uma dobradiça ou ajustando um trinco. Prédio novo não significa bem construído. Larissa agradecia com um sorriso, entendendo que aquela era a forma do sogro de se sentir útil, de contribuir. Nas consultas de pré-natal, surpreendia os médicos com perguntas técnicas específicas que havia pesquisado na internet durante as madrugadas de insônia. O senhor é médico? Perguntou a obstetra, impressionada com seu conhecimento sobre desenvolvimento fetal. Sou marceneiro, respondeu com orgulho. Mas vou ser avô, e isso merece estudo. A notícia da venda da casa em São Paulo continuava a repercutir. Helena ligava diariamente com atualizações sobre visitas de possíveis compradores, documentação, suas buscas por um apartamento menor. O corretor mostrou um no Bixiga, perto da Vai-Vai, contou ela. Tem uma varanda boa, você ia gostar. E fica a 10 minutos a pé da casa do Cristóvão, para quando precisarmos de ajuda com algo. Cristóvão era o irmão mais novo de Helena,
técnico em informática, cujo conhecimento de tecnologia sempre fora motivo de piadas de Antônio. De computador na marcenaria só serve para juntar pó, costumava dizer. Numa tarde particularmente quente, Antônio e Rodrigo foram juntos a uma madeireira nos arredores de Recife. Antônio queria ver as madeiras locais, sentir suas texturas, conhecer suas propriedades. O dono do estabelecimento, um senhor de idade próxima à de Antônio, reconheceu imediatamente o olhar de quem entendia do assunto. "O senhor trabalha com madeira?", perguntou, oferecendo um café. "Marceneiro. De São Paulo", respondeu Antônio, examinando uma tábua de cumaru com interesse. "Mas estou conhecendo as madeiras daqui para futuros projetos." A conversa fluiu facilmente entre os dois artesãos. Logo estavam trocando histórias sobre técnicas antigas, clientes difíceis, aprendizes desajeitados. Rodrigo observava à distância, surpreso ao ver o pai tão à vontade com um desconhecido. Em São Paulo, Antônio sempre fora reservado, quase recluso em sua oficina. "Seu Josivaldo me convidou para conhecer a oficina dele no sábado", comentou Antônio no caminho de volta. "Ele trabalha com restauração de móveis coloniais. Disse que tem umas técnicas que acha que vou gostar." "Você fez um amigo", provocou Rodrigo, sorrindo. Antônio deu de ombros, mas não escondeu o interesse. "É bom trocar ideias com quem entende do assunto. Ele me mostrou como trabalham o jacarandá daqui, é diferente do que estou acostumado." Aquela noite, durante o jantar, o celular de Larissa tocou. Ela atendeu, trocou algumas palavras rápidas, e seu rosto empalideceu. Desligou com mãos trêmulas. "Tudo bem?", perguntou Rodrigo, preocupado. "Era minha tia", ela explicou, a voz instável. "Meu pai teve um acidente de carro. Nada gravíssimo, mas está no hospital, e minha mãe está muito nervosa." O pai de Larissa morava em Olinda, cidade vizinha a Recife. Viúvo de sua primeira esposa, havia se casado novamente alguns anos após a morte da mãe de Larissa. O relacionamento entre ele e a filha era próximo, apesar das turbulências naturais que a perda da mãe havia trazido. "Precisamos ir ao hospital", disse Rodrigo, já se levantando. "Agora." "Eu fico", ofereceu Antônio rapidamente. "Vocês vão, não se preocupem comigo." Larissa balançou a cabeça. "O senhor pode ir conosco, seu Antônio? Não quero que fique sozinho aqui se demorarmos." No hospital, a situação era menos grave do que temiam. O pai de Larissa, José Carlos, estava consciente, com algumas costelas quebradas e um corte na testa que exigiria pontos. Sua esposa, Marta, estava visivelmente abalada, mas aliviada por ele estar fora de perigo. "Filha, que bom que você veio", disse José Carlos quando Larissa entrou no quarto. Seu olhar se dirigiu aos dois homens que a acompanhavam. "Rodrigo, e... este é meu sogro, pai. Antônio Oliveira, de São Paulo. Ele está nos visitando." José Carlos tentou se ajustar na cama para cumprimentar Antônio adequadamente, mas fez uma careta de dor com o movimento. "Fique quieto aí", recomendou Antônio, aproximando-se para apertar levemente sua mão. "Um prazer conhecê-lo, apesar das circunstâncias." Durante a hora seguinte, enquanto os médicos realizavam mais exames em José Carlos, os quatro esperaram na sala de visitas. Marta, uma professora aposentada de meia-idade, parecia exausta, como se o choque do acidente tivesse drenado todas as suas energias. "Não sei como vai ser", comentou ela em determinado momento, a voz baixa. José Carlos tinha começado a reforma da casa na semana passada. Agora, com ele assim, vai ficar tudo parado. Larissa segurou a mão da madrasta. Apesar das dificuldades iniciais de relacionamento, as duas haviam construído um vínculo de respeito mútuo ao longo dos anos. "Podemos ajudar a encontrar alguém para continuar o trabalho, Marta." Antônio, que até então estivera quieto, olhando pela janela do hospital para o céu noturno, virou-se para o grupo. Que tipo de reforma ele estava fazendo? "Nada muito complexo", explicou Marta. "Principalmente a cozinha. Os armários estavam com cupim, o piso estava cedendo em alguns pontos. José Carlos estava trocando tudo,
fazendo ele mesmo a maior parte. Antônio assentiu, pensativo. Entendo. No caminho de volta para o apartamento, depois de confirmarem que José Carlos ficaria internado pelo menos uma noite para observação, um silêncio confortável se instalou no carro. Cada um perdido em seus próprios pensamentos. Posso dar uma olhada na reforma, Antônio disse subitamente, quebrando o silêncio. Na casa do seu pai. Ver o que precisa ser feito, talvez ajudar um pouco antes de voltar para São Paulo. Larissa virou-se no banco do passageiro para encarar o sogro. Sério, seu Antônio? O senhor faria isso? Por que não? Tenho experiência, estou com tempo livre. E seu pai precisa se recuperar, não pode ficar se preocupando com reforma. No dia seguinte, enquanto Larissa e Rodrigo voltavam ao hospital, Antônio acompanhou Marta até a casa em Olinda. Era uma construção tradicional na parte histórica da cidade, com paredes grossas e janelas amplas, típica da arquitetura colonial. A cozinha estava parcialmente desmontada, com metade do piso removido e armários empilhados no canto, aguardando instalação. Ferramentas estavam espalhadas pelo ambiente, e as marcações na parede mostravam o planejamento que José Carlos havia feito. Antônio examinou cada detalhe, agachando-se para verificar o estado da estrutura sob o piso, batendo nas paredes para identificar possíveis áreas comprometidas pela umidade. Ele fez um bom trabalho até agora, comentou, admirado. Tem mão boa para isso. José Carlos sempre gostou de trabalhos manuais, explicou Marta. Quando nos casamos, ele reformou a casa inteira sozinho. Dizia que era terapêutico. Antônio sorriu, reconhecendo a sensação. Seu marido é um homem sensato. Após uma análise cuidadosa, fez algumas anotações num bloco que sempre carregava no bolso. Posso terminar isso em uma semana, talvez 10 dias. Claro, se você e seu marido concordarem. Marta parecia não acreditar. O senhor realmente faria isso? Mal nos conhece. Conheço o suficiente, respondeu Antônio, guardando o bloco no bolso. Vocês são a família da esposa do meu filho, da mãe da minha neta. Isso já nos torna próximos, de certa forma. Quando contou sua decisão para Rodrigo e Larissa naquela noite, as reações foram de surpresa e gratidão. Pai, você não precisa fazer isso, disse Rodrigo. Sua passagem para São Paulo. Já remarcada, interrompeu Antônio. Falei com sua mãe, ela entendeu. Na verdade, ela sugeriu que eu ficasse mais tempo, já que está resolvendo tudo por lá sozinha, e, segundo ela, só atrapalharia com a papelada ao ponto. A semana seguinte transcorreu num ritmo intenso. Pela manhã, Antônio ia para Olinda trabalhar na reforma da cozinha de José Carlos. Às vezes, Rodrigo o acompanhava, principalmente nos fins de semana, ajudando com as tarefas mais pesadas. O trabalho conjunto criou uma dinâmica nova entre eles, de não mais a relação tensa de mestre e aprendiz reluctante, mas de parceiros, cada um contribuindo com suas habilidades. José Carlos, já em casa se recuperando, passava horas observando Antônio trabalhar, os dois conversando sobre técnicas, materiais, ferramentas. Desenvolveram uma amizade rápida e sólida, baseada no respeito mútuo e no amor pelo trabalho bem feito. Seu sogro é um artista, comentou José Carlos com Rodrigo em um dos dias. Nunca vi alguém trabalhar a madeira assim. Em pouco mais de uma semana, a cozinha estava praticamente pronta, e piso novo instalado, armários montados e fixados, uma ilha central que não estava nos planos originais, mas que Antônio sugeriu e executou com maestria. Onde você vai pôr sua oficina? Perguntou José Carlos em um dos últimos dias de trabalho. Antônio, que estava ajustando uma dobradiça, parou o que fazia. Como assim? Quando se mudarem para cá? Para Recife, ou para Porto de Galinhas, como Larissa mencionou. Você vai precisar de um espaço para trabalhar, não? A pergunta pegou Antônio desprevenido. Não havia pensado nisso concretamente ainda, de onde instalaria suas ferramentas, como reorganizaria sua vida profissional se realmente se mudassem para perto da filha e da neta. Não sei ainda, admitiu. Acho que vou reduzir a escala, trabalhar em projetos menores, mais específicos.
Tenho um amigo que tem um espaço no Centro Histórico de Olinda, comentou José Carlos. Ele estava querendo alugar. É pequeno, mas tem boa ventilação, iluminação natural. Seria perfeito para uma marcenaria de projetos especiais. A semente estava plantada. Enquanto trabalhava nos últimos detalhes da cozinha, Antônio se pegou imaginando como seria recomeçar em um lugar novo, aos quase 60 anos. Assustador, sim, mas também libertador. Na véspera de sua partida, finalmente marcada após quase um mês em Recife, Larissa organizou um jantar para agradecer pela ajuda com a reforma. José Carlos e Marta vieram, junto com a tia que havia ligado no dia do acidente e 2 primos de Larissa. A cozinha nova estava estreando oficialmente, com todos elogiando o trabalho minucioso. É estranho, comentou Rodrigo em um momento, observando seu pai conversar animadamente com José Carlos sobre as diferenças entre as madeiras do Sudeste e do Nordeste. Ver meu pai assim, tão integrado. Larissa sorriu, a mão repousando sobre a barriga que crescia a cada dia. Acho que ele finalmente entendeu que família não precisa estar toda sob o mesmo teto para ser unida. Naquela noite, após todos se despedirem, Antônio chamou Rodrigo para a varanda. A cidade brilhava sob o céu estrelado, o barulho distante do mar criando uma trilha sonora suave para a conversa. Sua mãe encontrou um apartamento que gostou, disse Antônio, olhando para o horizonte. Menor, mais prático. E ela já está em contato com uma corretora sobre casas em Porto de Galinhas. Vocês estão mesmo levando isso a sério, constatou Rodrigo, ainda surpreso com a mudança drástica nos planos dos pais. Sua mãe sempre quis morar perto do mar, respondeu Antônio, sorrindo levemente. E eu só quero estar onde faça sentido estar. E onde é isso, pai? Antônio olhou para o filho, seus olhos revelando uma certeza que há muito não demonstrava. Perto das pessoas que importam. Você, Larissa, Sofia. Sua mãe. Construiu uma vida inteira em torno de um lugar, de uma oficina, de paredes e ferramentas. Talvez seja a hora de construir em torno de pessoas. Na manhã seguinte, no aeroporto, o abraço de despedida foi diferente de todos os anteriores. Havia nele uma promessa não verbalizada, uma certeza de que não era um fim, mas um intervalo breve antes de um novo começo. Volte logo, pai, disse Rodrigo. Sofia vai nascer daqui a 2 meses. Não vou perder isso por nada, garantiu Antônio. Então, voltando-se para Larissa, acrescentou, cuide bem dela. E de você também. Quando o avião decolou, levando Antônio de volta a São Paulo, não havia mais o peso da despedida que sentirá na primeira vez que Rodrigo partirá. Agora, havia apenas a expectativa do reencontro, a certeza de que, por mais difícil que fosse reconstruir uma vida em outro lugar, o verdadeiro lar não era feito de endereços, mas de laços e aqueles que o tempo testa, que a distância desafia, mas que o amor, quando genuíno, sempre fortalece. No bolso de sua camisa, levava um desenho que Rodrigo fizera na noite anterior e o projeto de uma pequena oficina anexa à futura casa em Porto de Galinhas, com as dimensões exatas para suas ferramentas mais preciosas, janelas estrategicamente posicionadas para aproveitar a luz natural, e, no canto, uma pequena bancada adicional, na altura perfeita para quando Sofia crescesse o suficiente para aprender, com o avô, a arte de transformar madeira em memórias.